Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria analítica. E nós vamos abordar aqui o assunto sobre posições relativas entre retas. Bom, aqui existem duas situações, tá? Quando eu falo de retas paralelas e de retas concorrentes. Nesse vídeo aqui, eu vou abordar apenas sobre retas paralelas. E no nosso próximo vídeo, eu vou trazer aqui o assunto aqui de retas concorrentes. Posições relativas entre retas. Duas retas R e S em um mesmo plano podem ser paralelas, ou seja, distintas e coincidentes. Então eu tenho um caso aqui, que quando a reta é paralela, ela pode ser, na verdade, aqui, paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Paralelas distintas, você vai ver que a interseção entre essas duas retas vai ser igual a vazia, ok? E elas vão ser coincidentes quando a interseção dessas retas der, por exemplo, aqui a reta R, que poderia também aqui ser igual à nossa reta S, uma vez que essas duas retas aqui são coincidentes. Então, se elas são coincidentes, todos os pontos da reta R também são pontos da reta S. Então, a interseção vai nos dar aqui a reta R, podendo também aqui ser a reta S, ok? Então, pode ter aqui duas retas R e S em um mesmo plano. Se elas forem paralelas, elas podem ser paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Então, vamos tratar agora aqui desse assunto. Bom, considere as retas. Então, aqui eu tenho a minha reta R e tenho aqui a minha reta S. Perceba que eu escrevi aqui a equação geral da reta R e da reta S. A equação geral de uma reta é dada pela equação AX mais BY mais C igual a zero. Como aqui eu tenho duas retas, eu chamei aqui de A índice 1x mais B índice 1y mais C índice 1 igual a zero de reta R. E depois eu mudei o índice aqui para 2 para eu ter aqui, na verdade, a minha reta S. A índice 2x mais B índice 2y mais C índice 2 igual a zero. E aí, na verdade, eu quero estabelecer aqui uma relação entre esses coeficientes para eu saber quando é que eu vou ter retas paralelas distintas ou então retas paralelas coincidentes. Então, a brincadeira que eu vou fazer aqui agora é obter a equação reduzida de cada uma aqui dessas retas. Para eu obter aqui a equação reduzida, nós vamos aqui, na verdade, aqui isolar a variável y, tá? Então, vamos lá aqui, isolando o y aqui na primeira equação, tá? Então, vou jogar o A1x e o C1 para o segundo membro, eu vou pegar o B1 que está multiplicando e vou passar para cá dividindo. Então, vou chegar aqui nessa igualdade. Vou fazer a mesma coisa aqui com a reta S. Vou isolar aqui o y, passando aqui o A2x e o C2 para o segundo membro negativo, e pegando aqui o B2 e passando para cá dividindo. Então, aqui, na verdade, eu tenho aqui a equação reduzida da reta R da reta S. Vamos melhorar agora aqui essa escrita, fazendo aqui a mudança de variável, tá? Então, perceba aqui, eu chamei aqui menos A1B1 de M1 e menos C1B1 de N1. Então, M1 e N1 vão pertencer aos números reais. De forma análoga, eu fiz o mesmo aqui para a reta S. Menos A2B2 eu chamei de M2 e menos C2B2 aqui eu chamei de N2. E aí, na verdade, eu vou ter aqui que M2 e N2 vão pertencer aqui ao conjunto dos números reais. Então, é importante você entender aqui, que eu tenho aqui a equação reduzida da reta R e a equação reduzida da minha reta S.
E aí agora eu faço uma pergunta, né? Essas duas retas aqui, ó, reta R e reta S, quando que elas vão ser paralelas distintas e paralelas coincidentes? Você vai ver que isso aqui vai estar ligado ao coeficiente angular e ao coeficiente linear. Então, nós vamos agora aqui trabalhar com essas duas retas e procurar aqui estabelecer uma relação entre M1 e M2 e N1 e N2. Lembrando que aqui eu tenho o valor de M1, de M2, N1 e N2. Bom, pessoal, aqui eu tenho o nosso GeoGebra aqui aberto, né, para ajudar aí no entendimento da posição aí relativa entre as retas, no caso, paralelas. Então, olha que legal aqui, olha, eu tenho aqui na cor azul a reta aqui que eu chamei de R, e tem aqui na cor vermelha a reta aqui que eu chamei de S, ok? Perceba que o ângulo de inclinação dessas duas retas é igual a 45 graus, né? E isso que, na verdade, é um fato básico para a gente saber aqui que essas retas têm que ser paralelas, tá? Então, aqui está claro, ó, que elas são paralelas porque elas têm, na verdade, aqui a mesma inclinação, tá? Vou voltar a falar disso. Essa reta R e a reta S, elas vão cortar o eixo Y, tá? Então, no caso aqui, ó, que essas retas são paralelas, elas vão cortar o eixo Y aqui, na verdade, em pontos distintos, tá? Vamos olhar agora aqui, olha. Aqui embaixo eu tenho controles deslizantes que eu fiz aqui para eu poder movimentar aqui essas retas, tá? Então eu vou movimentar aqui o T e o T1 para essas retas poder mudar aqui no eixo X. E o ângulo alfa aqui para eu mudar a inclinação dessa reta. Então perceba aqui que o alfa é 45, eu tenho 45 graus aqui, ó. Agora vamos ver aqui em cima aqui, ó. A reta é, uma vez que a inclinação dela é 45 graus, a tangente de 45 é igual a 1. Tangente de 45 graus é igual a 1. A inclinação da reta S é 45, tangente de 45 é igual a 1. Moral da história. O M1 vai ser igual ao M2, porque é exatamente a tangente do ângulo que essas retas formam com o eixo X, no sentido anti-horário. Tá? Então perceba aqui, ó, que a equação reduzida y igual a mx mais n, o m1 é igual a m2, que é igual a 1. Por isso que aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Tá? Já o nosso n, o n, eu tenho aqui n1 e tenho aqui n2. É o valor, na verdade, da ordenada onde a reta corta o eixo y. Então perceba aqui, ó, que a reta azul corta o eixo y no ponto 0, menos 5. Então, a ordenada menos 5 vai ser o N1. A reta S corta o eixo Y no 0, menos 15. Então, a ordenada é menos 15, o N2 é menos 15. Então, eu tenho aqui, ó. Ok? Então, olha que interessante agora aqui, olha. Quando eu movimentar agora aqui, ó, a inclinação da minha reta, você vai ver que essas retas aqui continuam sendo retas paralelas. Então, elas não vão ter pontos em comum. Tá, ó. Então, mudando a inclinação aqui dessa reta. Olha que interessante agora aqui, olha, 35 graus. Tangente de 35 graus, tá? Arredondando aqui, ó, vai dar 0,7. Então, elas vão ter aqui, ó, o mesmo valor para M, tá? Porém, o N aqui agora, ó, é distinto. Então, na verdade, eu tenho aqui retas paralelas. Então, é importante você perceber aqui é o seguinte, ó, que retas paralelas, distintas, elas vão ter a mesma inclinação. Se tem a mesma inclinação, a tangente desse ângulo vai ser igual. Então, 136 graus, a tangente de 136 é menos 0,97, arredondado, tá? Então, perceba aqui, olha, vamos lá cravar aqui então, ó. Para duas retas serem paralelas distintas, tá? Distintas, elas vão ter a mesma inclinação
Ou seja, mesmo coeficiente angular, porém, os seus respectivos coeficientes lineares, eles vão ser, na verdade, distintos. Então, olha que legal agora aqui, olha. Quando eu começo a mexer o T, ó, perceba que a reta R vai de encontro à reta S. Ou seja, ó, eu consegui fazer que elas ficassem agora aqui coincidentes. Então, as retas continuam sendo paralelas, só que agora elas são paralelas coincidentes. E perceba que elas são coincidentes, elas continuam tendo aqui a mesma inclinação. Então, coeficiente angular aqui, ó, é igual. E você vai ver que o coeficiente linear, ele também é igual. Tá? Então, agora o movimento aqui, ó. Estou mudando ela de lado, ó. No eixo X, ó. Então, perceba, ó, que ela vai ter a mesma inclinação, mesmo coeficiente angular e mesmo coeficiente linear. Então, quando que duas retas são paralelas e coincidentes? Quando elas têm a mesma inclinação, ou seja, mesmo coeficiente angular e mesmo coeficiente linear. Estou mudando o ângulo. Olha lá, ó. Continuam iguais as duas retas, ó. R e S. Mesmo coeficiente angular e mesmo coeficiente linear. Agora perceba, ó. Elas são paralelas, distintas. Possuem o mesmo coeficiente angular, mas possuem coeficiente linear distinto. Então é importante você saber isso aí, ó. Ok? Então tá aqui, ó. Paralelas, distintas. Ok? Bom, então voltando aqui agora, ó, o que eu falei, ó, eu quero agora estabelecer aqui uma relação entre esses coeficientes. Então o que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu tenho a equação reduzida da reta R e a equação reduzida da reta S. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, casos em que a reta são paralelas, mas distintas. Quando que elas são distintas, meus queridos? O M1 comparado com o M2 vai ter que ser exatamente igual. Então, o M1 vai ter que ser igual ao M2, só que isso não basta. Então, para elas serem distintas, ou seja, não terem pontos de interseção, elas têm que ter o mesmo coeficiente angular e os coeficientes lineares têm que ser, na verdade, distintos. Então, na verdade, o N1 tem que ser diferente de N2. Então, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó. M1 é igual a M2 e N1 é diferente de N2. Esse valor aqui, ó, é M1, esse valor aqui é M2. Então, eu vou igualar esse a esse. E vou forçar com que o N1 seja diferente de N2. Ó. Então, aqui eu tenho N1, N2, M1 e M2. E aí eu vou fazer uma relação entre esses coeficientes. Então, agora eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó. M1 é igual a M2 e N1 é diferente de N2. Tem aqui uma igualdade. Vou multiplicar aqui por menos 1 e posso multiplicar cruzado aqui depois. E aí eu vou obter o seguinte, ó, multiplicando por menos 1, eu faço aqui os dois serem positivos. E agora aqui eu vou multiplicar aqui cruzado. E vou, na verdade, estabelecer aqui uma relação entre A1 e A2, B1 e B2. Então perceba aqui o seguinte, ó, multipliquei por menos 1, fiz ficar positivo. Pego esse A2 agora aqui, ó, e troco com B1, para eu poder ficar A com A e B com B. Então, A1 dividido por A2 tem que ser igual a B1 dividido por B2. Faço o mesmo agora aqui com C, ó. Multiplico aqui por menos 1, vou trocar aqui o C2 com o B1, para eu poder ter C com C, B com B. Então, C1 dividido por C2 tem que ser diferente de B1 dividido por B2. Então, cuidado, queridos.
coeficientes angulares iguais, subentende-se que o A1 dividido por A2 é igual a B1 dividido por B2, ou seja, existe aqui uma proporcionalidade, tá? E N1 diferente de N2 quer dizer que B1 dividido por B2 tem que ser diferente de C1 dividido por C2. Então, aqui não há proporcionalidade. E através aqui dessa situação, A1 dividido por A2 igual a B1 dividido por B2, e da relação de C1 dividido por C2 diferente de B1 dividido por B2, eu posso tirar aqui, na verdade, aqui a relação seguinte, ó, que A1 dividido por A2 é igual a B1 dividido por B2, que por sua vez é diferente de C1 dividido por C2. Então, essa aqui é a relação entre os coeficientes. Tá? Para você saber se duas retas são paralelas distintas, basta você verificar aqui, na verdade, que essa relação, ok? Paralelas distintas. Agora, eu posso ter o caso que elas são paralelas coincidentes. Aí o que vai acontecer aqui? Ó? Além do M1 ser igual ao M2, o meu N1 tem que ser igual ao meu N2. Então agora eu já vou ter a relação aqui, ó. M1 igual a M2, N1 igual a N2. E aí agora eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó. M1 igual a M2, N1 igual a N2. Vou multiplicar aqui por menos 1 e depois eu vou trocar aqui, ó, o A com B. Vou multiplicar aqui por menos 1, vou trocar aqui o C com B. E aí você vai chegar, na verdade, aqui nessa relação. E dessa primeira aqui, igualdade asterisco, e da segunda, igualdade 2 asterisco, eu posso tirar aqui a relação entre os coeficientes da reta R com a reta S, de modo que elas sejam paralelas e coincidentes. Ou seja, tem que ter aqui, na verdade, uma proporção entre os seus coeficientes. Então, essa aqui é a relação que você tem que verificar para você ver se você vai ter aqui retas paralelas que sejam, na verdade, coincidentes. É muito importante esse assunto aqui que eu acabei de apresentar para você, ok? Bom, desejo aí a você bons estudos, espero que você tenha acompanhado aqui o conteúdo. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.